Boa tarde a todos, me chamo Dumongilo, sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje vou falar um pouco sobre treinamento de força baseado em velocidade. Então, falando um pouco sobre a evolução científica a respeito do treinamento de força, essa vem sendo influenciada aí por diferentes dinâmicas ao longo do tempo. Então aqui eu trago um breve cronograma histórico com alguns eventos que são considerados eventos-chave na história e desenvolvimento e evolução desse conhecimento até os dias de hoje. Apesar da consolidação desse conhecimento ao longo do tempo, existem muitas dúvidas quando pensamos no treinamento de força em sua programação prática. E talvez o maior desafio quando falamos de treinamento resistido seja a forma como estabelecer uma configuração que seja aí ideal ao treinamento de força. E quando pensamos nessas configurações práticas, pensamos aí em variáveis como o tipo de exercício, a intensidade que será aplicada, volume, frequência, tempo de descanso e velocidade do movimento. Sendo aí a intensidade e o volume variáveis mais importantes dentro do treinamento de força, tida aí como sendo as duas variáveis agudas mais importantes nesse sentido. E tradicionalmente, ao longo do tempo, nós observamos que uma programação de propostas de exercícios baseadas aí em parâmetros relacionados a modelos tradicional baseado em um RM. Então, nós observamos que existe aí uma configuração seguindo esses parâmetros de prescrição de treino, baseado aí a carga na porcentagem de um RM, as séries e repetições podendo variar aí entre uma zona de acordo com o objetivo que seja empregado ao treinamento de força, um intervalo de descanso de 2 a 5 minutos também relacionado ao objetivo, e a velocidade do movimento seja aí uma velocidade autorregulada. Mas quando olhamos para esses parâmetros de prescrição de treino, gera algumas inquietações, sobretudo no diz respeito aí à programação e determinação da carga de treinamento, que é através aí do teste de um RM. Então, para quem já aplicou, para quem conhece o teste de um RM, sabe que ele apresenta algumas aí adversidades, como por exemplo, será que é um teste seguro de se realizar? Dependendo da quantidade de carga que for colocada na hora da realização do teste, será que é um teste aplicável para grandes grupos? E as variações de um RM? Como é que a gente consegue controlar essas variações? E as variações diárias, níveis de fadiga do indivíduo? Então, são situações que começam a levantar questionamentos. Questionamentos esses que surgem e nos levam a ter algumas dúvidas. Será que existe alguma abordagem aí metodológica que possa minimizar esses problemas que foram relatados ali no modelo tradicional? Treinamento baseado em velocidade é um método que permite a prescrição precisa e objetiva da intensidade e volume de treinamento resistido através da utilização aí de dispositivos tecnológicos que são capazes de medir aí a velocidade da barra e nos fornecer aí parâmetros para a prescrição de treinamento. Já existe na literatura alguns equipamentos validados pela ciência, como encoders, acelerômetros e aplicativos de celulares. Então, a partir dessa perspectiva, a prescrição do treinamento ela muda, saindo daquela premissa de prescrição baseada em um RM. Então, nesse sentido, a repetição ela começa a ser realizada de forma autorregulada. Dessa forma, a perda de velocidade do movimento ela está diretamente ligada ao nível do esforço em que o sujeito vai realizar aquele determinado exercício e está relacionado também ao nível de fadiga. Então, se o sujeito está bem recuperado, ele vai conseguir, ele se recuperou bem de um treino,
ele conseguirá realizar mais repetições para uma porcentagem de perda de velocidade. Porém, se ele não recuperou bem, consequentemente, ele realizará menos repetições para uma determinada perda de velocidade. Dois fundamentos que são muito importantes dentro do treinamento baseado em velocidade está relacionado, a força e velocidade, e a outra entre fadiga e velocidade. Então, quando existe aí dentro do VBT essa relação entre força e velocidade, é uma relação inversa entre essas duas variáveis. Então, à medida que eu tenho altas cargas, eu preciso aplicar um maior nível de força, consequentemente, essa minha velocidade. No estudo de Sanches Medina, ele mostra essa relação entre a força e a velocidade. Então, no eixo X, ele mostra aí a carga que o sujeito terá que superar, e no eixo Y temos a velocidade média propulsiva. Então, cada pontinho desse representa aí uma repetição que foi realizada no exercício do supino. Então, se observarmos, há uma relação quase que linear. À medida que o sujeito ele vai chegando ao máximo do seu RM, a velocidade ela é diminuída. Nesse segundo gráfico aqui, essa visualização ela consegue ficar mais clara à medida que o sujeito ele vai avançando ao seu nível máximo de RM, essa velocidade ela diminui. E quando pensamos em volume de treinamento, existe uma relação aí entre a fadiga e a perda de velocidade. Então, estudos têm mostrado que existe uma relação entre essa perda de velocidade e fadiga e dentro da série. Então, a perda de velocidade ela atua como um indicador com um grau elevado para estimar a perda de velocidade e tem sido sugerido aí como sendo um indicador eficaz nesse sentido. Esse estudo de González Badilha e Sanches Medina, eles mostram aqui, nesse gráfico, essa parte roxa representa aí 3 séries que foram realizadas para um determinado exercício, e em cada repetição que é realizada dentro da série, há uma redução da velocidade do movimento. Então, ao longo das séries, há uma redução na perda de velocidade. E dentro de cada série, à medida que vai aumentando o nível de esforço, à medida que vai aumentando o nível de esforço e a fadiga, nota-se aí uma redução na velocidade do movimento. Então, aqui na primeira série, o sujeito ele iniciou o movimento lá na primeira repetição a 0,58 e à medida que ele foi realizando as repetições, se aproximando da fadiga até encerrar a série aqui com 0,20. Isso se deu também nas demais séries. Então, 0,20, 0,19 e 0,18. Dentro desse mesmo estudo, os pesquisadores relacionaram a perda de velocidade a indicadores metabólicos. Nesse caso, foram avaliados aí o lactato e a amônia, que estão ligados aí diretamente aos níveis de fadiga. E eles viram que a partir de uma perda de velocidade de aproximadamente ali 20%, há um aumento desses marcadores. Então, limiares maiores que 20% de perda de velocidade parecem implicar em um aumento importante aí no nível de esforço e fadiga dos indivíduos. Então, aqui alguns estudos que avaliaram aí o VBT com outros métodos de treinamento. Então, analisaram aqui o VBT com um método tradicional, e quando foi avaliada aí a força máxima para um determinado exercício, que nesse caso aqui foi o supino, foi visto aí que quem treinou com VBT teve um aumento maior aí no número de força máxima, teve aí a sua força máxima aumentada. Além disso, quando foi avaliada a potência através do salto contra movimento, apenas o VBT apresentou melhores indícios. Vale lembrar que nesse estudo aqui não foi só realizado
o exercício de supino. Foi realizado exercício de agachamento, deadlift, levantamento de terra, desenvolvimento, mas os efeitos só foram relacionados para o VBT no supino. Outro estudo que comparou aí o VBT com outro método, que foi o método subjetivo através da PSE. Então, no estudo eles viram aí que quem treinou com VBT apresentou aí também melhoras significativas quando comparado com quem treinou através da PSE. O interessante desses resultados é que em ambos os estudos, os indivíduos que treinaram com VBT conseguiram melhorar o seu desempenho com um volume menor de treino. Então, as considerações finais. Utilizar equipamentos tecnológicos parece ser uma alternativa para melhoria e performance na sessão de treino, porém, sem um conhecimento teórico de como aplicar essa abordagem, esse conhecimento ele pode ser ineficaz. O treinamento baseado em velocidade ele aparenta ser uma ferramenta promissora quando falamos aí em controle do treinamento e potencialização das adaptações neuromusculares. Desde já quero agradecer aos professores responsáveis pelas disciplinas, professor Vilde Menezes e Maria Cecília, a todos os meus colegas de turma e ao meu orientador, Fabiano Fonseca. Desde já, uma boa